Professor Lars, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, querido, né? Nossa, que alegria estar aqui no Empreender Agora. Aqui vai ser um papo bem descontraído, bem gostoso, como relembrando mesmo as histórias de Ribeirão, as coisas inusitadas, e muitas vezes que as pessoas nem têm conhecimento, sendo de próprio de Ribeirão. E eu queria primeiro que o senhor se apresentasse um pouquinho. Então, Maristela, eu sou ribeirão-pretano por adoção, né? Aprendi a amar essa terra, né? Aprendi a gostar dessa terrinha, né? Tão legal, né? Que os ribeirão-pretanos amam tanto. Sou mineiro de Curvelo, norte de Minas, e depois de uma trajetória por aí, dando aula em escolas particulares, escolas públicas, cheguei em Ribeirão Preto no final de 88, né? Uhum. E vim dar aula aqui na escola particular, no COC, né? Certo. Fui professor de História no COC por mais de 10 anos, fiz um concurso na rede pública, como professor também, fiquei muitos anos aí nas escolas do Estado, nas escolas da Prefeitura, né? E em 2006 eu me aposentei aqui em Ribeirão Preto como professor, né? E nesse tempo também eu já tinha feito um concurso público em Brasília, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos lá, vamos por partes. Aonde deu o startzinho aí, sair de Mineirinho para vir para Terra Batida, Chão Vermelho, Terra Roxa. Terra Roxa. Olha, o que deu aquele tchan aí, né? Isso foi 2000, 87, né? Quando eu saí de Belo Horizonte. Belo Horizonte, vocês viram só tô aqui? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu vi num pequeno anúncio de jornal, né, que o curso objetivo estava precisando de professores no interior de São Paulo, né? E listava algumas cidades. Eu falei, gente, sabe que eu vou me aventurar, ir lá para o interior de São Paulo, né? Virar caipira paulista, porque eu já era caipira mineiro, né? E fui para Araçatuba. Em 88 eu estava em Araçatuba, trabalhando lá no curso objetivo, né? Que à época era do nosso empresário conhecido da área de educação, Chaim Zayer, né? Eu fiquei lá em 88, aliás, em 87 em Araçatuba, 88 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e no final de 88 foi quando o Chaim adquiriu o COC aqui em Ribeirão Preto e me trouxe para cá, junto com outros professores, outros colegas que vieram de outros lugares para cá também. Vamos lá, vamos perguntar. Saiu de Minas, caiu no caipira da cidade, né? O que mais te chamou a atenção quando você veio para Ribeirão? Nós estamos falando da história de Ribeirão. O que aqui tinha de tão diferente dessa cidade tão interiorana, né? Se a gente falar assim. Você perguntou de tão diferente. Eu colocaria o inverso, né? Eu me surpreendi com as coisas muito semelhantes, né? Eu percebi que muita gente que estava aqui em Ribeirão Preto tinha chegado muito tempo antes de mim, também tinha vindo de Minas. Que Ribeirão Preto não está longe de Minas, está aqui pertinho. Você anda aqui uma hora e pouco, você já está na fronteira com o estado de Minas, né? Eu fiquei com aquilo, gente, mas eu vou pesquisar melhor isso aí, né? O que eu descobri? Fui fazer mestrado na Unesp, e a minha pesquisa, que depois se transformou na dissertação de mestrado e tudo mais, foi a formação histórica da região de Ribeirão Preto, com um estudo de casos específicos sobre Ribeirão Preto, a partir do povoamento, que grande parte dele veio de Minas. Então essa formação demográfica e ligado a isso a formação fundiária da região, ela tem muito a ver com o sul de Minas, com o oeste de Minas. Inclusive o povoamento aqui foi feito basicamente por mineiros. Gente, eu vou pegar um gancho desse mineiro vindo para Ribeirão e tudo mais, ele também escreve livros. E aí, fala um pouquinho desses livros e essa interferência mineira junto com a vinda para Ribeirão Preto. Então, veja, eu não sou um escritor, eu não me defino como um escritor, né? Eu me defino como um historiador, aí sim, né? A área que eu me especializei, né? Com destaque para a história de Ribeirão Preto. Mas eu já publiquei 3 livros, né? O primeiro, aliás, é exatamente o texto da dissertação de mestrado, né? Que fala a respeito dessa formação histórica da região, etc. Depois eu publiquei uma biografia de um dos personagens que participam dessa formação, dessa fundação da cidade, o Manuel Fernandes do Nascimento. E o terceiro, que ficou até mais conhecido, porque foi mais divulgado e tudo mais, é uma resenha historiográfica, né? Aí não só dependendo da minha pesquisa, mas divulgando e
e divulgando mesmo a pesquisa de outros historiadores, outros pesquisadores que se debruçaram também sobre aspectos diferenciados da história da cidade, que é o Ribeirão Preto Revisitada, é o título desse último livro, né? Pegando um pouquinho o gancho dessa parte historiador com Ribeirão Preto, me conta alguma coisa pitoresca que está dentro do teu livro, que o Ribeirão Pretano se conhece pouco, ou gostaria até de revisitar essa passagem. Engraçado que a gente está tratando muito desse assunto, porque a gente está com um projeto aí, né, fomentado aí pela Secretaria de Cultura e Turismo, um projeto na área de educação patrimonial, que é trazer as escolas, ensino médio da nossa periferia, para conhecer o centro da cidade e tomar contato principalmente com o patrimônio cultural que ainda resiste no centro da cidade, né? E uma das coisas mais pitorescas, né, que a gente fala para os alunos, né, e eu acho muito engraçado que o pessoal logo tem dá um passo atrás quando a gente fala, é que na Praça 15 já existia um cemitério. Sim. Quando eu falo que já teve um cemitério na Praça 15, nossa, eu estou pisando aqui na goela de alguém, com certeza deve estar, né? Porque era tradição de origem portuguesa, numa época que a igreja era responsável por vários serviços públicos, né? Inclusive cemitérios, inclusive hospitais, né? Então os cemitérios ficavam ou dentro da igreja, as pessoas eram enterradas dentro da igreja. Sim, aqui em Ribeirão teve na catedral, você tem os bispos enterrados dentro da catedral. Muita gente nem sabe disso. Nem sabe disso. Sabe. E as pessoas, de um modo geral, né, numa época da União Igreja-Estado, né, antes da República, então a igreja que assumia várias dessas funções públicas. Por isso que o cemitério também ficava nos fundos da igreja. Se a primeira igreja foi lá onde está a Fonte Luminosa, na Praça 15, o cemitério ficava ao sul. E me fala uma coisa, nós falamos de locais e pessoas. O que foi pitoresco assim, nessas histórias de Ribeirão Preto que a gente reviver essa memória? Olha, eu me especializei muito na formação inicial da cidade, né? Claro que outros colegas, outros pesquisadores, estudaram coronelismo em Ribeirão Preto, aí entra o coronel Quinzinho da Cunha, o coronel Francisco Schmidt, né? Estudaram uma história linda, né? A questão da imigração, muita gente agora pesquisando a questão da escravidão, também, porque houve trabalho escravo aqui, até nas primeiras fazendas de café, lavoura e tudo mais, né? Mas um dos personagens aí, né, que eu dediquei a minha segunda obra, Manuel Fernandes do Nascimento, também era mineiro, como vários outros da época, né? Não é à toa que a gente gosta de um bom pão de queijo. Não, o pãozinho de queijo chega até aqui em Ribeirão Preto, né? Mas o Manuel Fernandes do Nascimento, ele sai de Itajubá com a família, se estabelece aqui na região, né? E ele vai ser, por tudo que eu pude pesquisar e aprofundar nessa questão, ele vai ser o grande ideólogo, o grande mentor intelectual da fundação de uma cidade. Essa questão de que a cidade cresceu em torno da igreja, tudo bem, foi isso mesmo, mas foi ele que abriu as primeiras ruas em torno da igreja. Eu costumo dizer que ele foi o primeiro urbanista de Ribeirão Preto, né? E acabou assassinado. O cara que teve uma importância na origem bem remota da cidade, né? Quando ainda não era cidade, quando ainda era apenas um povoado, pertencia a São Simão, ele acabou assassinado porque quis abrir uma rua no quintal, aí no fundo de um terreno de um dos poderosos da época, né? E aí que a história não mudou muito. Criou-se um problema fundiário, uma questão, né? E acabou o cara sendo morto, né? Imagina. Olha que bacana. Então tem esses detalhes curiosos aí da história da cidade que às vezes as pessoas não conhecem, né? Não sabem. E de economia, tem algum fato econômico que te chamou a atenção nesses projetos que você fez de livros, alguma coisa? Sim. Muita gente, até de Ribeirão Preto, muita gente que vem de fora de Ribeirão Preto, os turistas, quando chega lá naquele monumento ali na frente do Quarteirão Paulista, né? E se depara, por exemplo, com o Teatro Pedro II. Nossa, que maravilha! Que é lindo demais e tudo mais. Né? É um cartão postal de Ribeirão Preto, né? E já há muito tempo, né? Ah, esse teatro aí foi a expressão do poder dos cafeicultores. Totalmente errado. O Teatro Pedro II não foi a expressão do setor cafeeiro, que foi pujante, que foi importante, que projetou Ribeirão Preto até mundialmente. Sim. A inauguração do Teatro Pedro II já foi na época de decadência, de crise do setor cafeiro. A própria data de inauguração dele, 1930. Para exatamente cobrir isso tudo e levantar naquele contexto lá da quebra da Bolsa de Nova York, da
da queda dos preços do café no mercado internacional. Então, isso é uma questão econômica que às vezes as pessoas costumam errar muito, Não conhecem, não né? conhecem muito. Sim, Ribeirão Preto teve um outro teatro mais antigo do que o Pedro II, que era o Teatro Carlos Gomes, que se localizava na atual Praça Carlos Gomes, ao lado da Praça 15, que já foi demolida há muitos anos. Esse sim foi a expressão dos grandes cafeicultores de Ribeirão Preto. Eles bancaram a construção do Carlos Gomes, né? Mas ele foi inaugurado em 1898. Pedro II foi em 1930. Então, percebendo que são duas épocas bem diferentes, contextos econômicos bem diferentes. É interessante a gente abordar esses assuntos, que são coisas que não estão em livros, né? A gente só vê esse lado glamouroso que está no livro. Olha, foi na época tal, mas ao lado econômico, essa briga, essa decadência e tal, a gente acaba não vendo isso e estudando isso. Tem que submergir na história para poder descobrir essas nuances, né? E aí nós vamos fazer um paralelo. Já que a gente está falando de economia, nós vamos começar a fazer um paralelo. O professor Lages também tem um lado corporativo, de treinamento, de lado corporativo para o empreendedorismo e tal. Me fala um pouquinho sobre isso para a gente começar a falar agora também da parte empreendedora dentro de Ribeirão. Então, Maristela, em 2006, né, pouco antes de me aposentar aqui em Ribeirão Preto como professor, eu fiz um concurso público em Brasília e fui trabalhar como consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do DF, do Distrito Federal em Brasília, né? Trabalhei um certo tempo lá na parte mais de educação política, né? Trabalho muito parecido com o que a gente, por exemplo, faz hoje na questão da educação patrimonial, de levar as escolas até a Câmara para conhecer o poder legislativo, a importância que o legislativo tem para a democracia. Importante enfatizar essas questões hoje, principalmente, né? Saber o que faz um parlamentar, como é que é como é que é a tramitação de uma lei, desde a proposta até a aprovação final no plenário, né? Trabalhei muito tempo nessa área. Depois eu estive na ouvidoria, tive também na Comissão de Constituição e Justiça, e atualmente eu estou na Escola do Legislativo, que é o setor da Câmara que trabalha com essa questão toda da educação corporativa, né? Não é educação escolar. Eu já vinha com uma experiência até aposentar de mais de 30 anos na educação escolar. Agora eu fui para a educação corporativa, que é justamente o pessoal que quer fazer cursos de pós-graduação, quer participar de cursos de curta duração, que às vezes dura uma semana só, ou participar de encontros, simpósios, seminários, né? Então estou trabalhando lá atualmente nessa área, né? De receber esses requerimentos, entrar em contato com as empresas, acompanhar todo o trâmite dos processos que passa pela Procuradoria para ver o aspecto legal, da inexigibilidade de licitação, aquela coisa toda, né? Até chegar na emissão da nota de empenho, acompanhar o curso para ver se deu tudo certo, se o aluno não matou aula, se a empresa também cumpriu com aquilo que estava previsto lá no estudo técnico preliminar. Professor Lages, foi uma viagem, né, um processo, lá na base até o lado do empreendedorismo. O que você vê nesse processo da construção desse empreendedor, desde quando ele estava no seu ensino médio até agora? Mudou muita coisa? Qual que é o embasamento desse pessoal que está estudando, que está buscando uma pós-graduação, um aprimoramento, que hoje é tudo mais curto prazo, né? Para ser mais rápido, aplicar rápido, até porque a gente tem a questão de investimento, invisto, tem que ter retorno. O que o senhor está vendo isso no empreendedorismo? Maristela, eu acho que seria interessante fazer uma relação da educação mesmo formal, escolar, com a questão do empreendedorismo, né? Então eu vejo assim que hoje você tem oportunidades muito grandes, né, oferecidas aí por instituições como o Senai, né, como por exemplo FATEC, ETEC, Sebrae mesmo, né, que dão essas oportunidades para que quem já tem uma base, né, escolar possa, enfim, entrar no mercado de uma forma diferente, né? Entrar no mercado não como simplesmente alguém que vai trabalhar numa empresa ou que vai ser um grande empresário, mas alguém que pode ter o seu próprio negócio, que pode ter a sua própria iniciativa empreendedora, né? E eu acho que Ribeirão Preto se destaca muito nessa parte, né? Eu acho que Ribeirão Preto oferece muitas oportunidades, principalmente para o jovem recém
egresso aí do ensino médio, ou mesmo que fez a sua faculdade aqui na cidade, né? Você tem Ribeirão Preto como um grande polo de educação, e eu acho que você tem já Ribeirão Preto hoje como um grande polo de empreendedorismo. Então, essas duas coisas eu acho muito interessantes. Está vindo aí, inclusive, mais uma instituição de ensino médio e talvez até superior, né? Que é o Instituto Federal, né? Sim. Está chegando, né? O Instituto Federal já estava aqui pertinho, né? Ele já tinha em Sertãozinho. Já tinha Matão, outros lugares. Já foi parceiro nosso em outros eventos, um trabalho maravilhoso. Muito o pessoal legal, já participei com eles, legal, muita coisa. mesmo. E agora a vinda deles vai fazer uma diferença Muito grande, né? não só econômica, como de formação, que eu acho que isso que é importante também, né? E aí se juntou todo mundo, juntou o prefeito, juntou a Câmara Municipal, juntou aí o pessoal do próprio governo federal, né? Para poder garantir a vinda do Instituto para cá. Já tem lugar que onde vai ser provisório, que o prefeito está prometendo esse ano, vamos ver se sai mesmo, né? E tem o lugar onde vai ser feita a construção definitiva, né? Sim. Que era lá na antiga Cianê. Cianê. Um lugar bem espaçoso. Sim, espaço. Dá para aproveitar bastante lá. Muito legal. Eu já coloco aqui até que, como esse é um programa de empreendedorismo, todas essas instituições, né, citadas, Senai, Sebrae, Senar, o Senar não foi citado, mas é um instituto muito bacana para a área de agronegócio também, o Sebrae, todos eles vão estar na pauta aqui do nosso programa também. Então, são parceiros de trabalho nosso e vão estar dentro dessa pauta semanalmente, assim, a gente vai estar chamando para ajudar, inclusive, a divulgar todos esses projetos que vão fazer a capacitação melhor do empreendedor dentro de Ribeirão Preto. São instituições que atuam na área de educação, mas que preparam os empreendedores. Isso é muito legal. Sim. E, coitado do empreendedor, né? Ele tem dores imensas, né? É falta de dinheiro, é falta de experiência, é falta de emocional, porque não é só colocar dinheiro, tem uma barreira emocional violenta, né? Então, tudo isso a gente vai estar trazendo com as diversas instituições e os diversos parceiros também de outras empresas, né? Empresas, instituições, como governo, qualquer coisa do tipo. Então, nesse contexto todo, eu queria agradecer e falar, assim, 30 segundos, 1 minuto de fechamento, o que você espera que a gente possa ajudar na parte de empreendedorismo, esse pessoal que está vindo por aí? Marcela, eu acho o seguinte, que se vocês conseguirem, né, construir através dessa via do empreendedorismo uma sociedade mais igual, onde as pessoas tenham oportunidades iguais, onde as pessoas possam crescer na vida. E crescer na vida é ter uma casa própria, é ter condições de fazer uma viagem com a família por ano, né? Pegar um avião, ir para o exterior, aqui em algum lugar. Eu acho que já está cumprido o papel, né? Eu acho que é uma forma de você estar realizando um sonho de muitas pessoas. Responsabilidade. É responsabilidade também, né? Fazer com que as pessoas consigam atingir esses objetivos, né? De ter uma vida mais saudável, uma vida mais qualificada, né? Eu acho que isso é muito legal, isso é compensador, né? Eu vou falar, a gente não fala que nós vamos dar esse resultado, mas nós estamos no processo. Eu acho que é isso que a gente pode prometer, estar no processo entendeu? Eu acho que a partir do momento que você está engajado, eu acho que a gente faz a diferença, e é isso que a gente quer fazer, trazer pessoas para agregar, para que a gente continue esse processo continuamente. Conta comigo. Professor Lages, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês.